bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Muito obrigado por fazer parte desta família, né? E nós lembramos a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Acione o sininho para você estar recebendo novos vídeos. Se você gostou ou não, deixe ou não o seu joinha. Quiser deixar um comentário, fique à vontade e compartilhe esse vídeo, né, com seus amigos, conhecidos, né, nos seus grupos, na sua mídia, ok? Bem, se você acompanha o nosso canal, você viu no vídeo anterior a primeira parte, né, do tema Pragas do Egito e os Faraó moderno. Hoje nós vamos estar trabalhando na segunda parte daquele estudo. As pragas do Egito são relatos do livro do Êxodo, né? E também narrativas que compõem tanto a Bíblia Sagrada quanto a Torá dos judeus, né? No primeiro vídeo nós vimos ali um resumo bem elaborado de cada praga, como aconteceu, né? Que Deus pagão, Deus derrotou dos egípcios, né? Que foi através daquelas pragas, qual a simbologia que elas tiveram, cada praga em cada deus egípcio e o que relatou para o povo hebreu. Nós falamos também do pergaminho de Unpuver ou Leiden, um pergaminho que prova na arqueologia o acontecimento do êxodo das 10 pragas. Fizemos também uma pequena introdução de quem realmente foi o faraó que lutou contra Deus e contra Moisés no Egito. E hoje nós vamos explicar isso direitinho agora nesse vídeo sobre estas questões sobre as pragas do Egito, ok? Continue ligado. Antes de mais nada, eu gostaria que você não se esquecesse. Assista o vídeo anterior, né? Não deixe de assistir o vídeo anterior, porque é uma sequência esse estudo. Você vai entender tanto das 10 pragas biblicamente. Hoje nós vamos falar de uma teoria ou duas teorias que cientistas céticos descrevem sobre as pragas. Aí você ouvindo o primeiro e o segundo, aí você vai entender melhor do projeto de Deus sobre essa questão aí, até libertar o povo de Israel, ok? Foi preciso, queridos, 10 castigos para o faraó entender que Deus está no comando de tudo, no controle de tudo. Alguns pesquisadores dizem que este faraó era Ramsés II, mas uma estela encontrada em 1947 pelo arqueólogo Henri Chevrier, que datava do período do Êxodo, nos traz então grandes descobertas, né? Essa estela, muito importante esse achado. Se você quiser saber mais detalhes do que são estelas, consulte no canal o tema A História da Bíblia, parte 1 e 2, aí você vai entender o que são estelas, ok? Então, nessa estela que Henri encontrou, relata detalhes das pragas do Egito e o mais importante, traz gravado o nome do faraó que lutou contra Deus e contra Moisés. Ele possivelmente se chamava Ahmose, da 18ª dinastia, que surgiu no ano de 1580 a.C. Ahmose, ele era filho de Sequenenre. Ele era Sequenenretão II. Esse faraó aí, ele também já teria afligido o povo de Israel, né, antes de Ahmose. A esposa de Ahmose se chamava Hatshepsut, né? Hatshepsut foi uma grande esposa real, regente, rainha faraó do Antigo Egito. Ela viveu no começo do século XV a.C., pertencendo também à 18ª dinastia do Reino Novo no Egito. O seu reinado durou cerca de 22 anos, por aí, né? Eles tiveram um filho que se chamava Príncipe Sapair, e foi ele quem morreu na 10ª praga do Egito. Ele tinha apenas 12 anos de idade. Uma curiosidade do nome de Ahmose é que em egípcio significa filho da lua, né? E tanto Ahmose quanto Hatshepsut e o príncipe Sapai
todas essas múmias estão no Museu do Cairo, né? Elas estão ali bem conservadas, e se você assistir o documentário que vamos falar lá adiante de James Cameron, você vai ver como elas estão conservadas. Mas você acha que esse faraó, né, Ahmose, ele ficou para trás na história? Muitos seguidores dele estão aqui em nosso meio hoje, espalhado aí pelo mundo, questionando os feitos de Deus, duvidando da veracidade da Bíblia Sagrada e enfrentando muitos Moisés dos tempos modernos, certo? Hoje não levam o nome de faraós, né? Não tem o nome de príncipes, mas hoje eles têm outros títulos, são cientistas, são químicos, são físicos, são geólogos, meteorologistas, ateus, são cientistas céticos, são os faraós modernos, que de uma forma querem explicação científica que comprove os fatos narrados na Bíblia Sagrada. Eles querem provar com a sua ciência, com o seu conhecimento, com a sua inteligência, que aquilo foi algo natural, porque não acreditam em Deus poderoso, Criador. São muitas das pesquisas que são desenvolvidas para darem resposta à falta de fé que eles têm no Criador. E dentre essas pesquisas, eu irei fazer agora uma comparação entre duas delas, que são as mais conhecidas dentro desse assunto que nós estamos tratando, as pragas do Egito. Uma está no livro Os Milagres do Êxodo. Ele foi escrito pelo cientista Colin Humphrey, que tenta provar o lado científico da origem das pragas do Egito, certo? Colin John Humphrey era um físico britânico, professor de ciência de materiais no Queen Mary University em Londres, ex-professor de ciência de materiais na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e um professor de física experimental na instituição Royal, também em Londres. Colin, o autor desse livro, ele descreve, querendo provar pela ciência, que as pragas do Egito foram apenas fenômenos naturais que aconteceu na época. A outra comparação, além desse livro, né, que Colin acha que foram fatores naturais, nós iremos também basear essa pesquisa científica também no documentário chamado Êxodo Decodificado. Esse documentário é do diretor James Cameron. Sim, o James Francis Cameron nasceu em 16 de agosto de 1954 em Ontário, no Canadá, e acabou seguindo a carreira cinematográfica, dirigindo filmes premiados como o que você com certeza já assistiu, Titanic, também o filme Avatar, né? E o spoiler aí para quem é amante do cinema, tá saindo o próximo Avatar aí pra gente curtir no cinema, ok? O documentário de James, o Êxodo Decodificado, do começo dele até o meio mais ou menos, vale a pena você assistir. Apesar de ser legendado, ele traz ali fatos, achados, comprovações arqueológicas muito interessantes. Ele fez um trabalho bem minucioso sobre esse assunto. Agora, do meio para o final do documentário deixa muito a desejar, porque aí ele levanta um vulcão e as características do vulcão foi que ocasionou as pragas, e aí ele enche muito de abobrinha, né? Porque ele vai querer comprovar dentro do efeito natural de um vulcão cada uma das pragas, né? Vai mostrar comprovações, feitos. Apesar dele começar bem, ele traz essa teoria antibíblica sobre as 10 pragas do Egito. O documentário de James Cameron, ele aponta a erupção de um vulcão na ilha de Santorini. Essa ilha ficava a 700 quilômetros das terras do faraó,
que era o ponto de partida dos acontecimentos trágicos que aconteceu no Egito. Claro, queridos, que nós cremos na poderosa mão de Deus sobre os feitos do Egito, sem dúvida. E se você assistiu o primeiro vídeo, você percebe ali que Deus estava confrontando cada divindade pagã. Imagine 400 anos o povo ali no Egito, o povo de Deus, se misturando com a idolatria que era pesada. Imagina quantos já não estavam ali familiarizados e até acostumados com aquela idolatria toda. Então Deus mostra o seu poder e derruba cada uma daquelas entidades para se mostrar o Deus único, verdadeiro e poderoso. Porém, queridos, vamos analisar o que esses dois pesquisadores, Colin e James, colocaram como teoria em estudos. Presta atenção no que Colin e James colocam como base em teoria nas 10 pragas do Egito. Vamos citar de uma a uma para você entender o que é que eles acham. Os cientistas céticos sem fé, quando eles leem a Bíblia, o que eles acham? Olha aí, primeira praga, sangue no rio Nilo. A teoria natural de Colin explica o vermelho do rio devido à proliferação de algas marinhas ou o aparecimento de rochas junto com essas algas que provocavam aquela vermelhidão, o tingimento. Enquanto James Cameron, ele argumenta no documentário que a erupção do vulcão provocou fissuras no rio e dessa maneira as aberturas permitiam a entrada de gases no rio Nilo. E ele até comprova esse fato com alguns outros acontecimentos da história, mas vai diferir algumas questões ali que ele também não colocou. Esses dois elementos misturados criavam uma ferrugem avermelhada. Era a água vermelha do rio Nilo. Segundo Colin, esses eram fatores naturais das rochas ou vegetação. Segundo James, eram gases desse suposto vulcão em Santorini. Pense aí. A segunda praga, a explicação científica, eles acham o quê? A proliferação de rãs. O professor inglês Colin, o autor do livro que nós estamos argumentando agora, ele teoriza que as rãs apareceram nas casas porque elas foram afastadas das margens do rio devido às toxinas das plantas e pedras que tornaram a água vermelha. Por outro lado, o produtor do documentário explica que os sapos foram para as regiões comerciais por causa do gás liberado na fissura do rio, reduz o oxigênio da água, os peixes morrem, afasta toda espécie de vida de dentro do rio Nilo. Essas são as teorias de dois cientistas. E continuam eles dizendo, tanto no documentário quanto no livro, a terceira praga dos piolhos. A praga dos piolhos, segundo Colin, ocorreu por causa de uma mudança de temperatura, um temporal segundo de clima seco. Aí surgiu os piolhos. Além disso, explica ele que os insetos já eram um problema na região. Já existia muito piolho no Egito. Eles só proliferaram, né? Na contramão, Cameron argumenta que os piolhos se manifestaram devido à falta de higiene que existia na época. Olha aí. A praga quarta, que foi o enxame de moscas, em relação às moscas, o autor do livro explica que elas foram uma consequência da ausência dos sapos no rio. Já que o inseto faz parte da dieta do anfíbio, então como não tinha ali, aí proliferou. Quanto ao documentário, ele menciona que os insetos se espalharam por dois motivos. Primeiro, a falta de higiene, desencadeada pela escassez de água potável, já que ele acredita que o vulcão colocou gases na água, então a água ficou imprópria. Aí surgiu a falta de higiene, desencadeando uma ruma de mosca. A segunda teoria é que a água também implicou na morte de muitos animais. Logo, as carniças do bicho atraíram as moscas. Entendeu? A Bíblia só fala de uma matança de animais pelas pragas, que nós vamos ver lá na próxima, que depois, lá na frente, que foi a mortandade dos animais.
Não cita duas. No caso, se a gente for acreditar em James Cameron em seu documentário, então teve duas mortandades de animais. E isso não bate com a Bíblia. A quinta praga, que é a peste que ataca os animais. Para o professor Colin, a proliferação das moscas, né, em específico como a mosca de estábulo, ele ainda diz o nome científico dessas moscas que mataram os animais. É uma espécie de inseto que carrega um vírus fatal para cavalo e vaca. Essa espécie de inseto, né, picou, infecciona e mata o animal. Já para o documentarista James, ele dizia que a ausência de água incitou o aparecimento de insetos que se alimentavam, não tinham que se alimentar, picavam os animais para se alimentar do sangue. Olha aí diz que os ferrões desse bicho contaminavam gado, cavalos e davam doenças, certo? É uma teoria de um cientista que não acredita pela fé na mão de Deus sobre o domínio dessas pragas aí. Mas aí vem a praga das úlceras, né, que é a sexta praga. Aí, em relação à proliferação dos insetos, o físico Colin explica que espécies como o mosquito Culicoides caниtórax foram responsáveis por infectar a população. Entretanto, para Cameron, o rio estava vazando um gás capaz de contaminar a população inteira e até os animais. O contato com esse vazamento gerava bolhas na pele e a sensação de mal-estar. Inclusive, ele pega um acontecimento aqui também no mundo e exemplifica, olha, isso aconteceu também outras vezes, e mostra ali uma tribo cheia de bolhas, porque a água do rio ficou vermelha com esses gases. Aí ele tenta acoplar aí com a questão do Nilo e com as úlceras. Só que há um distanciamento de uma praga para outra, né? Há uma ordem na Bíblia, os cientistas não seguem essa ordem e mistura tudo, né? A sétima praga, né? Estamos na sétima praga. De acordo com a primeira teoria, a chuva de pedras é possível e pode ocorrer durante tempestades. Aqui, claro, Colin deve estar se referindo à pedra de gelo, que é comumente vista até em nosso país, né? No sul, quando tem chuva de granizo. Ele esqueceu de citar aí que a Bíblia, ela relata no seu original e no pergaminho de Leyden que era chuva de pedra de gelo e de pedra de fogo. E isso a gente não vê no Brasil não, viu? A segunda explicação de James Cameron, por sua vez, elabora que isso foi por conta das cinzas do vulcão em contato com a atmosfera, aí teria provocado a chuva de pedra, fogo e gelo no Egito, né? Puxa uma lógica mais a do vulcão, mas queridos, era muito distante esse vulcão, viu? Muito mesmo. A oitava praga, a nuvem de gafanhotos, a explicação de Colin, a oitava praga é que o solo úmido, por causa da tempestade de pedra, né, na praga anterior, aí teria atraído os insetos. Além disso, ele acrescenta que as alterações ambientais poderiam influenciar na migração e no comportamento desses bichos aí. Já no documentário, Cameron, ele acredita que a erupção do vulcão fez com que os gafanhotos migrassem. Ele explica que enxames de gafanhoto eram comuns na África. Então, naquele período ali, foi algo totalmente, achando ele, natural. A nona praga foi as trevas no céu. A nona tragédia das pragas do Egito foi causada, segundo Colin, por uma tempestade de areia muito famosa no Egito. Se você falar lá em Khamsin, que é a tempestade maior que acontece no Egito, todos eles vão conhecer do que você está falando. Ou um eclipse solar, uma nuvem densa, ou uma nuvem imensa de gafanhotos cobrindo o céu. Olha as teorias deles. Segundo a teoria do físico inglês, poderia ser, né, a tempestade de areia de Khamsin, ou um eclipse solar, ou a quantidade de gafanhoto no céu.
escureceu tudo. Eles acham isso daí. Ok? O documentarista James Cameron, entretanto, ele argumenta que a erupção do vulcão foi responsável por levantar nuvens densas de cinzas sobre todo o Egito e escureceu o céu. A 10ª e última praga, segundo esses cientistas, foi a praga da morte dos primogênitos. Então, por fim, Colin, o físico, escritor do livro, no livro ele interpretou que a morte do filho mais velho ocorre porque ele é o primeiro dos irmãos a comer a comida segundo o costume da época. Pense aí. Logo foi também o primeiro a ser contaminado pelo alimento sem higiene. Já para Cameron, o falecimento do irmão mais velho acontece porque dormiam mais próximo do chão. Então o primogênito foi o primeiro a ser contaminado pelo vazamento de dióxido de carbono, um dos gases liberados pela erupção. Segundo Colin, essa questão do alimento ser tomado primeiro pelo mais velho era um costume que se estendeu até a Judéia. Os mais velhos tinham primazia em muitas coisas. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, correu quem no sepulcro depois que as mulheres avisaram? João e Pedro, o mais novo e possivelmente um dos mais velhos. Pedro, por ser mais novo, correu mais, chegou primeiro na porta do túmulo, mas ele não entrou. Chegou Pedro, mais velho, aí Pedro entrou e João seguiu atrás. Alguns fatos na Bíblia que provam o respeito dos mais velhos, e isso é comum no nosso país hoje, respeitar os mais velhos, por mais que muitos não respeitam, hoje em dia, mas a Bíblia sempre ensinou isso, respeitar os mais velhos. Essa é a argumentação de Colin. A argumentação de James Cameron é porque eles dormiam no lugar mais baixo. Esse sentido do lugar mais baixo é porque naquele tempo quem tinha mais condições tinha uma cama, e essa cama era mais próxima do chão, já não dormia pendurado numa rede ou num califa, era mais uma cama, baixinha no chão, e o gás à noite ele desce, então pegou quem estava mais baixo ali. Isso é uma argumentação de James Cameron no seu documentário, e ele explica isso em detalhes. Só para não acreditar no poder de Deus. O anjo da morte passou sobre todos os primogênitos. Quem aspergiu o sangue não foi atingido, caso dos hebreus. Mas quem não aspergiu o sangue, o anjo da morte entrou. E não tem nada de gás ali para provar essa questão, nem quem primeiro toma o alimento. Mas eu trouxe para vocês no primeiro vídeo a ação de Deus, que nós cremos como cristãos, o poder de Deus na ação de combater a idolatria e libertar o seu povo. E nesse segundo vídeo eu trago o que os cientistas acham da Bíblia Sagrada, só para você ter uma ideia, quando a pessoa não aceita o poder de Deus. Pois bem, queridos, até Ian Suf, que esse Ian Suf nós conhecemos mais claramente como o Mar Vermelho, eles conhecem por esse nome no original. Até o Mar Vermelho teria sofrido a intervenção desse suposto vulcão, segundo os pesquisadores céticos. Porém, queridos, você pode estar se perguntando, por que Deus não amoleceu o coração do faraó logo na primeira praga? Já me perguntaram tanto isso, Porque na primeira praga ele não já amoleceu o coração de faraó e já libertou o povo e evitava esse transtorno todo? Deus poderia libertar o povo somente retirando aquele faraó do trono. Mas para nós cristãos, as 10 pragas do Egito foram usadas por Deus com a intenção de provar o poder dele contra o próprio faraó e seus deuses egípcios, e assim mostrar sua supremacia, derrotando toda a idolatria que imperava naquele lugar. Essa era a intenção de Deus. Certo? Mostrar que ele é Senhor de todos os deuses, de toda a idolatria e de qualquer faraó que se achava Deus, e mostrar quem é que estava protegendo o seu povo. Essa foi a intenção de Deus. Até a última praga, todos os deuses pagãos do Egito seriam e foram julgados.
Deus, no final da 10ª praga, deixou os egípcios a lição de que a idolatria e o paganismo jamais vencerão o poder absoluto do arquiteto do universo. Ele é quem controla as forças da natureza. Colin, no seu livro, ele fez ênfase de que tudo foi natural, de que todas as coisas, você discorreu comigo aí as 10 pragas, Colin sempre dizendo, foram as forças da natureza, foi a vegetação, foi a pedra, foi o clima. Mas, queridos, quem é que controla a natureza? Quem toma conta das forças da natureza? Para James Cameron, o vulcão fez tudo isso. Quem é que controla? O salmista diz que Deus faz as montanhas cuspir fogo. Quem que controla as forças da natureza? O céu escureceu. Quem controla as forças do universo? Quem o fez? O seu arquiteto, o seu criador. Por mais que você argumente foi a natureza, uma coisa me chamou a atenção, tanto no livro de Colin, quanto no documentário de James Cameron. Ambos acreditam que aconteceu aquele episódio da forma que a Bíblia descreve. O problema deles dois é que eles não creem que tudo foi ação de Deus. Mas são pedras clamando, não é? O mais interessante é que eles comprovam, né, o fato bíblico. Só não acreditam, mas comprovam. Porém, não querem dar atribuição dos feitos do nosso Deus poderoso. Aí eles criam essas teorias como a que nós acabamos de discorrer aí. Tanto Colin quanto James insistem nas forças da natureza para provar as pragas. Porém, fica a observação. Quer seja obra da natureza ou obra de um vulcão, né? Quem mais poderia controlar isso? Só Deus. Imagina a natureza agindo de tal forma a ser tão organizada a favor dos hebreus e na contramão dos egípcios. Com certeza, querido, essa seria música nas mãos de um mais perfeito maestro, onde todas as notas foram tocadas com a maior perfeita harmonia. É o que nós descrevemos das pragas do Egito. Negar a poderosa mão de Deus nesse acontecimento é forçar uma lógica que o caos se organiza sozinho e o caos é inteligente. Se eu tirar Deus da coisa, eu vou pensar isso é ilógico. Então, queridos, concluindo, infelizmente, cientistas negam a fé na ignorância da sua própria inteligência. Me faz lembrar quando um deles citou um artigo sobre a travessia do Mar Vermelho, que naquela época as águas do Mar Morto, do Mar Vermelho, me perdoe, baixavam tanto que ficavam cerca de 20 centímetros de altura, só cobria o pé. Agora, pense comigo, queridos, 20 centímetros de água no Mar Vermelho para o povo de Deus passar. Ele disse que tinha uma época do tempo que isso acontecia. Agora, pense comigo, 20 centímetros de água esmagou o exército de Faraó com seus cavalos e cavaleiros. Chego à conclusão, sabe de quê? Quanto mais eles dão palpites e teorias, mais estupendo ficam os milagres de Deus. E nós cremos pela fé. Pois bem, fica aí então os seus pensamentos em relação a isso, e fica a fé para você crer que há um Senhor, Deus dos céus e da terra, o nosso Senhor, arquiteto do universo. Ele controla tudo e todos, o Deus que está sempre a proteger o povo hebreu, o seu povo, o povo cristão. Fuja da idolatria, fuja de ser cético, de não acreditar que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Quer você aceite ou não, Deus está. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.